A todos os nossos irmãos em Cristo, membros, obreiros, ministros da Igreja Luz da Libertação, e a todos os nossos amados amigos da fé. Estamos aqui para mais um vídeo e visando ministrar uma palavra de bênção e de vitória para a sua vida. Amados, sabemos que os momentos em que estamos vivendo são momentos de grande dificuldade, aonde muitas das vezes chegamos ao ponto do confronto de fé e até pensarmos que por algum momento Deus se esqueceu de nós ou nos abandonou. Jamais Deus tem este propósito e jamais terá, pois o plano de Deus e a vontade de Deus é que estejamos sempre unidos com Ele, como um pai e seus filhos, reunidos em um só lugar. E entendo que nós somos, então, escolhidos para sermos seus filhos, filhos de Deus, para uma grande missão nesta terra, que é falar das maravilhas do Mestre, anunciar as verdades do nosso Mestre Jesus e mostrar ao mundo que Ele é o Salvador, o Senhor, que veio, deu a vida para nos resgatar e nos libertar de toda maldição. Porquanto, quero neste momento estar com você em alguns minutos, ministrando a palavra e no final orando juntos para que Deus possa abençoar. Convido você neste momento tomar na sua mão a Bíblia, que é a palavra de Deus, e junto comigo meditarmos em um texto que Deus trouxe ao meu coração neste dia, e é o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 13 e o versículo 14. O texto bíblico então nos diz assim: E se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, neste texto nós encontramos quando Salomão conclui o templo e ele então havia feito uma oração a Deus. Ele tinha buscado a presença de Deus e tinha relacionado para Deus alguns pontos que, ao ver dele, era necessário que Deus pudesse atentar para o povo. E neste texto, Deus dá a resposta à oração de Salomão em respeito ao seu povo. Nós vamos ver isso no texto de 2 Crônicas, por sinal, capítulo 6, e o verso de número 24, nós vamos encontrar então escrito o seguinte: 2 Crônicas, capítulo 6, verso 24. Nós vamos ver aqui quando Salomão está orando, e ele diz assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. E quando os céus se encerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá então a chuva na tua terra,
que destes em herança ao teu povo. E quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, ou gafanhoto, ou larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem, ou toda a própria chaga, a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, o lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, que já conheces o seu coração, porque tu és conhecedor do coração do Filho dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos seus pais. Até que o verso 31. Entendemos que aqui Salomão faz uma oração a Deus e ele diz: olha, Senhor, quando houver alguma situação em que o teu povo não puder chegar por estar distante, ele não puder chegar à tua casa, que é a casa de oração, mas quando ele entender que esta necessidade chegou à sua porta, porque tu permitiste a enfermidade, a praga ou a doença chegar aqui na sua terra, na sua casa, e ele se voltar para ti e estender a sua mão em direção ao teu santuário, em direção à tua casa, por certo, então, Senhor, eu quero que tu atente à oração do teu povo, perdoando os seus pecados e sarando a sua enfermidade. Queridos, eu entendo nesta palavra que Deus trouxe ao meu coração, que Deus está nos dando um sinal, que Ele é Deus soberano. Quantos abusos nós vimos recentemente no Carnaval? Pessoas praticando momentos de grandes aflições contra o nosso Cristo, pessoas que liberaram palavras de insulto à fé cristã, pessoas que fizeram apologia a situações degradantes a Cristo. E agora Deus dá uma resposta. Não só bastante isto. No mundo todo nós vamos ver que em vários pontos da terra, grupos de forma isolada fazem as suas manifestações culturais e muitas das vezes até atribui determinadas distorções à fé cristã. Aí Deus do alto céu diz: ei, eu quero mostrar para vocês que eu sou o Senhor e que eu vou permitir vir sobre a terra uma situação que vai forçar vocês a lembrarem que eu sou Deus. E assim como Israel por algum tempo tinha falhado, pecado diante de Deus, cometido coisas que Deus não se agradara, portanto Deus estava trazendo sobre Israel algum tipo de situação de amargura, e quando há restauração, Salomão se lembra que no tempo da angústia ou da adversidade ou das provações, o povo tem que se voltar para Deus, e Deus, por certo, como é um paizão que nós conhecemos, ele vai perdoar as nossas falhas, vai usar de misericórdia e vai nos abençoar. Então Salomão expõe a sua oração a Deus. E no texto em que lemos, de mensagem, que é no capítulo 7 de 2 Crônicas, nos mostra que Deus dá a resposta dizendo: olha, eu quero te dizer que quando os céus se encerrarem, e não houver chuva, ou seja, não houver bênção financeira, não houver prosperidade, não houver bonança na terra, e se eu permitir algum tipo de mal ou praga chegar à terra, e este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, orar e buscar minha face, eu ouvirei do céu a sua oração. Sararei a sua terra, perdoando os seus pecados e, como confirmação do perdão, sarando a terra. Deus hoje está olhando para mim e para você e dizendo assim:
te humilha na minha presença. E eu, como mensageiro de Deus, afirmo a você que me ouvem, Deus está nos cobrando um compromisso de comunhão, de fé nele. E dizermos, Pai, eu reconheço que muitas das vezes até foi falho. Quantas vezes passou o dia e eu não orei? Passou o dia e eu não busquei? Finalizou o dia e eu não fiz um louvor de gratidão a Ti? Quanto tempo, Senhor, quem sabe eu preocupado nos afazeres da vida, passei o dia todo e não teve tempo de dialogar com a esposa, de dialogar com os filhos, de então fazer um afago nos meus filhos, de mostrar o caminho que eu aprendi da parte do Senhor. E agora vem uma calamidade chamada coronavírus, e agora Deus, por meio disto, cria uma situação que as nossas autoridades pedem para que nós possamos estar em casa, confinado numa quarentena aí, para que nós possamos estar evitando a propagação do vírus e para que a misericórdia nos alcance. E agora nós estamos em casa unidos, pai, filhos, esposa, esposo, esposa e esposa. E agora nós estamos tendo a oportunidade de, em família, meditar na palavra de Deus, fazer reflexões. Quem sabe, meu querido, por algum momento a aflição chegou a você e você, quem sabe, até desconheceu as verdades de Deus e por algum momento você tomou algumas decisões erradas e tumultuou a sua fé. Mas hoje é dia de nos consertarmos, é dia de nos humilharmos e dizermos, Deus, eu reconheço que o Senhor é o Deus soberano, poderoso, e agora, como eu reconheço que Tu és Deus soberano, eu estou me humilhando na Tua presença. Na hora em que eu me humilho, duas coisas interessantes se destacam. Uma delas é eu me arrepender do que eu fiz de errado. E o segundo ponto é eu reconhecer que Deus é poderoso para me socorrer no momento da angústia e da aflição. Deus vai estar alcançando a tua vida, vai estar alcançando a tua casa, vai estar alcançando a tua família, porque você está se humilhando e você está agora fazendo reflexão. E na hora em que você faz as suas reflexões e meditações, você é levado pelo Espírito de Deus a entender que aquela falha precisa ser consertada e que agora você precisa do favor do Senhor. Eu levo você ao Salmo de número 33. O Salmo de número 33, ele vai falar conosco nos versículos de número 24, ou melhor, no versículo de número 8, aliás, ao verso 22. No Salmo de número 33, verso 8, nós vamos encontrar assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desenguinhos das nações e anula o intento dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desenguinhos do seu coração, porque todas as gerações o temerão. O versículo 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, e o despeito de sua grande força ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e do tempo de fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo é Ele. Nele
o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti o esperamos. Aqui o salmista nos faz, nesta canção gloriosa, ver o poder do Criador e aquele que tem o domínio de todas as situações. E ele nos leva a entender que os homens, por mais poderosos que sejam, ou por mais numerosos que estejam, não vão poder, na sua força e na sua sabedoria, mudar a situação. Mas a inteligência que vem dos céus abrirá o entendimento do homem e dará a ele condições de vencer todos os males. Deus, por certo, agora que Cristo Jesus está sentado à destra de Deus e nós estendendo a mão em direção aos céus, com o coração devidamente contrito a Deus, por observar a sua palavra e reconhecer que nós não somos nada, que a nossa sabedoria, que o nosso poder financeiro ou qualquer outra força precisa, não é nada. Por quê? Nós precisamos das misericórdias de Deus. E na hora em que eu e você reconhecemos isso, nós estamos dizendo: Deus, tu és o Senhor e eu estou te dando liberdade aqui para operar em minha vida, para agir em meu favor, me abençoar, determinar sobre minha vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Queridos, este momento de luta em que você está confinado em sua casa é um momento para você olhar e ver que o Senhor Deus está te dando a oportunidade de você meditar, de você buscar e ter a sua experiência com Deus. Deus usa o profeta Isaías no capítulo de número 26 e o versículo de número 20. Você vai entender, louvado seja o nome do Senhor, que quando Deus usa o profeta neste texto, ele está levando você a compreender, por certo, as verdades que você precisa ter neste momento de confinação. Olha o que diz o texto bíblico, Isaías 26, verso 20. Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só, por um momento, até que passe esta calamidade. Queridos, quando você olha neste texto, Deus está dizendo para mim e também para você, é hora de você entrar em comunhão, você e os céus, eu e os céus. Deus, por certo, está agindo em sua vida e está determinando a vitória, e a unção de Deus vai estar vindo ao seu encontro. Porque quando há calamidade, qual foi a recomendação de Deus? A resposta de Deus a Salomão, ele disse: vai, e quando se encerrar, o povo vai estender a sua mão e vai clamar nesta casa e eu vou responder. Salomão tinha orado a Deus, conforme nós lemos lá em 2 Crônicas 6, e ele diz que quando o povo estiver distante e ele estender a mão em direção, onde é que está o nosso maior tabernáculo? Está nos céus. O nosso tabernáculo é Cristo Jesus. E então, agora que Cristo Jesus está à direita de Deus, nós vamos estender a mão para o céu. Lá dentro da sua casa, você está orando, e o que vai acontecer? Milagres vão vir ao seu encontro. A sua oração vai ser respondida. Você vai descobrir que Deus te ama com amor eterno. Aquela pessoa que te julga vai ver Deus dar livramento à sua casa, à sua vida, à sua família, e ela vai se despertar e dizer: olha, o tempo passou, a minha casa foi devastada pela praga que veio, e como você ficou ileso, como você ficou protegido, qual foi o campo? Você vai dizer: porque eu me humilhei diante de Deus, eu reconheci a verdade de Deus, e eu busquei a face do meu Deus, e Deus vai estar determinando a vitória. Queridos, hoje seria um dia para nós estarmos no templo e fazendo o nosso culto em busca da vitória. Mas
por questões desta grande luta, nós estamos em obediência às nossas autoridades e por isso Deus trouxe ao meu coração. Você que me conhece sabe que por muito tempo eu não quis fazer parte deste meio de comunicação, não porque eu era contra ou coisa parecida, mas porque eu não via no momento meios para fazer. Mas hoje, em casa, né, na quarentena, aonde Deus tem preparado eu estar com a minha família, e eu entendo que agora é o momento de eu estar junto com você, levando esta palavra de fé e de vitória. Então é hora de nós termos essa consciência. Você está buscando a Deus, você está clamando a Deus, a sua oração está subindo ao altar de Deus, e Ele vai responder, Ele vai te dar a tua vitória. Quero, neste momento, convidar você ao Salmo de número 119. No Salmo de número 119, você vai encontrar comigo, especialmente no versículo de número 69 ao versículo 170. Salmo 119, verso 169 e o verso 170. Diz o texto assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, e dai-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição, a tua presença, e livra-me segundo a tua palavra. Qual é a palavra? A palavra em que diz que quando os céus se encerrarem, e não houver chuva, ou vir uma praga permitida por Deus sobre a terra, o povo que se chama pelo nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Mestre, ele ouvirá do céu. O salmista diz assim: Senhor, está escrito, e eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida ou na minha casa segundo o poder da tua palavra. Deus vai alcançar você e a sua família, pelo poder da palavra do Senhor. E eu quero dizer a você que o inimigo da tua alma não terá poder para embaraçar a bênção que Deus tem para a sua vida. No texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 14 e 15, nós muito bem conhecemos este texto. E ele está dizendo o seguinte, que nós vamos suplicar a bênção do Senhor de uma forma convicta. Ele diz assim: nós nos aproximamos de Deus e vamos pedir, e tudo aquilo que nós vamos pedir, se for da vontade dele, ele nos ouve. Esta é a confiança que nós temos. E se nós temos essa convicção, então tudo que lhe pedimos já está na nossa mão. Nós já estamos de posse de tudo que nós lhe pedimos. Deus hoje está dizendo para você, você vai buscar, você vai interceder, e a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. A vitória de Deus vai chegar para você. Eu quero neste momento, queridos, levar você a mais duas referências para nós finalizarmos, e eu quero levar a você o Salmo de número 95 e o versículo de número 6 a 9. O Salmo 95, do versículo 6 a 9, ele vai nos dizer assim: vinde e adoremos, e prostemo-nos, e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, ou seja, dos seus cuidados. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais tentaram, pondo-se à prova a Deus, e não bastante terem visto todas as obras que Deus havia feito em seu favor. No Salmo 95, o salmista diz: olha, é hora agora de nós adorarmos a Deus. É hora de nós reconhecer o Senhor e saber que tudo está no domínio dele. Foi ele que criou todas as coisas. Inclusive, hoje eu meditando nesta palavra, eu lembrei-me que em novembro do ano passado, Deus me revelava acerca deste vírus.
E eu cheguei a fazer, como todos os anos eu faço, uma mensagenzinha e digitada, e eu assino embaixo, né? E entrego para os irmãos, dizendo, olha, divulgue aquilo que vai acontecer no ano seguinte. Queridos, quando Deus revelou o novo vírus, né? Alguns colegas até me recriminaram e fizeram alguns comentários assim meio de desprezo, né? Dizendo que gripe, todo mundo sabe que vem, não teria outra coisa para Deus revelar, e agora Deus revela. Só que Deus foi claro, Deus revelou um novo vírus. E aí olha o que Deus permite. Deus permite que esse novo vírus revelado por Deus que viria sobre a terra, acontecesse, se tornasse essa pandemia que tomou essa proporção. As pessoas agora olham e dizem assim, meu Deus, o que foi isso? É um novo vírus. Deus está mostrando, as potências maiores nações não têm remédio, estão lutando em busca de um remédio contra ela. Olha como Deus, irmãos, é fiel. Olha como Deus é justo, não é verdade? Você que é membro da igreja, você conhece a Igreja Luz da Libertação, você sabe, Deus revelou. E agora que Deus revelou, o mundo está apavorado, né? Mas o povo de Deus sabe que o Deus que revelou isto, ele também disse, tu te humilhares, aí Deus fez olha só, Deus passou uma campanha para os irmãos fazerem suas casas, para estarem aumentando a sua fé para este grande desafio. E Deus foi claro, lá em Belém do Pará, Deus foi claro, quando Deus disse que a campanha tinha que acontecer até o 3º domingo do mês de março de 2020. Olha só, se você olhar o que está nos noticiários, que chega a confirmação dos casos em Belém, ele chegou depois do quê? Do 3º domingo de março. Queridos, Deus é justo, Deus é fiel. Aí você olha e diz assim, pastor, o senhor está ventilando isso por quê? Porque eu quero levar você a entender que não é hora de desespero, não é hora de pânico, é hora de confiarmos no Senhor. O Deus que revelou o mal é o Deus que vai nos socorrer. É hora agora do quê? De nós nos humilharmos, de você se humilhar diante de Deus, de você se colocar e adorar, como o salmista diz aqui, engrandece o teu Deus, diz como tu és Deus poderoso, porque tu é povo dos cuidados de Deus, porque tu é povo do seu pasto, e tu és ovelha da sua mão, ou seja, tu és ovelha que ele cuida com os cuidados de um zelo especial, de um pai ou de um domador especial. Deus está olhando para mim e para você, e ele está vendo tudo que estamos passando, e agora ele diz para você, é hora de você crer em mim. Se você ouve a voz de Deus, não endureça seu coração. Não faça como aquelas pessoas que não reconhecem a autoridade de Deus. Deus fala da geração de Israel, em que lá no deserto desafiaram Deus. Fizeram provas que não eram para fazer. Desafiar a fé de Deus. A gente vai ver aqui muitas pessoas que talvez até pensem que por terem o dom de profecia, porque terem visões de Deus, talvez chegue até a desafiar, dizer, Deus, eu quero fazer um desafio agora contigo. Não é hora de desafiar Deus. Irmãos, não é hora de colocar Deus à prova. O povo de Israel caiu nesta cilada e Deus foi claro com eles. Vocês não vão entrar no meu descanso. Vocês não vão ter a terra prometida. Vocês vão perecer no caminho. É hora de nós nos humilharmos e reconhecermos que nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. Nós precisamos do favor e do zelo do Senhor. E eu quero levar você para fechar a mensagem no livro de Lucas, no capítulo de número 15, nós vamos encontrar lá o relato da história já conhecida de muitos, que é o relato da história do filho pródigo. Lucas, capítulo de número 15, e nós vamos ler do versículo 17. Olha o que diz o texto, Lucas 15, verso 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai,
pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou e, compadecendo-se dele, correu e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e a alparca nos pés. E disse: Trazei também e matai o novilho cevado, e comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e comemoremos e regozijemo-nos. Aqui nós vemos, queridos, um texto em que fala da restauração. Quantos muitas das vezes olham e dizem assim: eu não sou digno de buscar Deus, tenho muitas falhas, pequei, me distanciei de Deus, e Deus agora diz para mim e para você: é hora de você se humilhar. Como um paizão, Deus vai te abraçar. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que tudo isso vai passar, e como o final da luta do filho pródigo foi num banquete comendo novilho cevado. Meus irmãos, eu já vejo, pelos olhos espirituais, Deus já me dá a visão daquela picanha sendo assada. Aqueles irmãos que hoje estão confinados em suas casas, a gente reunido num só lugar. Oh, glória a Deus, olha aí, eu já sinto a glória de Deus. Então comece a olhar os dias que estão por vir. Toda esta calamidade vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Agora eu convido você a orar comigo, em nome de Jesus, pela sua casa. Você que tem aí, você que não está perto de seus filhos, pegue uma foto, pegue, quem sabe, o nome dos seus filhos escrito em um papel e ore comigo neste momento. Você que está perto, se concentre estendendo a mão em direção aos seus e creia que Deus é poderoso. Pai santo e justo, Criador dos céus e da terra, unidos com todos aqueles que neste momento, Senhor, estão visualizando a minha pregação e neste momento concentrado comigo em oração. Pai, nós oramos em nome de Jesus e te pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas iniquidades e use de misericórdia conosco. Rabachuri me recandarai, e venha sobre nós, ó Pai, uma unção revigoradora do Espírito, quebrando todos os dardos e todas as maldições. Pai querido, eu oro na autoridade do nome de Jesus e eu declaro sobre a vida deste irmão, eu declaro sobre a vida deste pastor, desta pastora, deste obreiro, desta obreira, deste servo, desta serva do Senhor, que está orando comigo. Eu oro agora e determino a unção do Senhor. Aquele que se encontra enfermo, eu oro e determino sobre ele a cura. Eu determino sobre ele o milagre, assim como o Senhor fez com Israel, que o Senhor guardou as suas casas nos dias das pragas do Egito. Eu oro para que o Senhor guarde a casa do teu povo, guarde a família do teu povo, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Pai, alabachurra manaia, que este mal passe e o teu povo esteja debaixo das tuas asas protetoras. Em o nome de Jesus eu declaro: receba unção de vida, recebe unção de comunhão, recebe liberalidade de dons. Deus te capacite. Este momento é momento de Deus te capacitar, porque depois que este pão passar, eu em nome de Jesus eu creio, Pai, os teus filhos se levantarão como atalaia, como tochas vivas do Senhor. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, receba a proteção. Em nome de Jesus, receba a saúde. Em nome de Jesus, receba a vida. Em nome de Jesus, receba a comunhão. Em nome de Jesus, receba paz e bênção sobre a tua vida e toda a tua família. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, observe os nossos avisos. Eu quero convidar você para continuar conosco no relógio da oração. Você pode fazer parte dele às 0 horas, ou às 6 da manhã, ou ao meio-dia, ou às 18 horas, no final da tarde.
E para isto você canta um hino de consagração e salma um dia, o salmo de número 107. E aí você clama pela nossa nação, pelas nossas autoridades, pelas autoridades de saúde, clame pelos nossos pastores, clame pelos nossos obreiros, clame pelas nossas famílias, pela sua família, coloque diante de Deus, clame pelos dizimistas, clame pelos ofertantes, clame por todos aqueles que estão empregados para Deus preservar o emprego, aqueles que estão desempregados, que Deus abra uma porta de emprego, e clame para Deus mudar essa história, para que Deus não permita vir um outro vento pior do que este sobre as nossas finanças. Clame, e eu tenho certeza que a nossa oração, neste relógio de oração, nós estamos em 120 dias de clamor, e eu tenho certeza que antes de findar esses 120 dias, nós vamos já estar gravando aqui uma mensagem dizendo: irmãos, vencemos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você que deseja manter a sua fidelidade e o seu amor pela obra de Deus, você pode fazer as suas contribuições através de conta bancária. E eu te dou aqui uma do Banco do Brasil, agência 3024, dígito 4, conta 19786, dígito 6. Tá? Você que for fazer transferência, você pode usar o CNPJ da nossa igreja, Luz da Libertação Matriz, em Belém. É 83-366-591, 1000 ao contrário, 42. Também, se preferir, nós temos aqui o Bradesco, né? Agência 2398, dígito 1, conta 15505, dígito 5. Você faz o seu depósito e nós estamos aqui orando por você, Deus estará te abençoando. Também quero dizer aos irmãos que, especialmente amanhã, nós estaremos realizando aqui uma live, tá? Com todos os irmãos, e nesta live nós vamos consagrar suco de uva, água para que você possa dar o consumo da sua família. Às 19 horas de amanhã, divulgue aí, convide os seus irmãos para estar conosco. Nós vamos passar depois uma mensagem específica mostrando para você como conectar conosco nesta live, e nós vamos estar ao vivo, nós vamos estar consagrando. Você pode adquirir suco de uva ou água e Deus vai te abençoar. Queridos, um grande e forte abraço no Espírito, porque pessoalmente não podemos dar, né? Estamos em quarentena, mas um forte abraço no Espírito, e a palavra do pastor João é: o Senhor te abençoe e continue te guardando e te protegendo. Portanto, eu finalizo dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com você e sua família, em nome de Jesus.